Oi, pessoal, sou o professor Matos Ferreira, sou professor de Biologia, anotado no Colégio Estadual do Tempo Integral João Francisco da Silva, e submeti, para essa proposta de Clube de Ciência, o nosso Clube de Ciências, que é o Clube de Ciências Ambientais da Caatinga, no projeto Ciência no Sertão, do local para o global. Assim, esse trabalho surge dessa necessidade de mostrar uma outra Caatinga. Né? A gente sempre fala do bioma Caatinga como uma área seca, sem vida, e o propósito do Clube de Ciências, justamente, desde quando ele fundou, foi de desmistificar, né? De mostrar o real potencial desse bioma, que é o único bioma exclusivamente brasileiro. Então, muitas vezes tem esse estigma, né, de carcaça de animais, chão rachado, não que isso não exista, né, mas que a gente precisa dar ênfase, né, dar um foco principal à nossa biodiversidade, ao potencial cultural e à riqueza, né, que a gente tem na nossa região. Então, para que esses estudantes eles percebam o real potencial deste bioma. Quando eu comecei a atuar, alguns colegas professores, inclusive, me chamavam de Matheus do Catingueiro. Então, isso para mim era um elogio, porque, apesar de ser de uma área de transição, né, de não ser do município no qual eu atuo, que é Sítio do Quinto, uma área de transição em Mata Atlântica e Caatinga, a minha cidade natal, mas eu estava ali mostrando o real potencial desse bioma, e que bom que as pessoas já estavam vendo em mim um pouco dessa riqueza que o bioma tem, né, e que a gente precisa valorizar, porque a gente só defende aquilo que a gente conhece. Então, o projeto, né, ele é regulado agora, né, eu fiz uma seleção, né, os meninos têm o trabalho de produzir, né, jogos didáticos e de trazer também alguns outros temas, como o tema da saúde, que é um tema no qual eu tenho buscado entender um pouco melhor, principalmente nesse bioma, né, no bioma da Caatinga, quais são as principais doenças, as doenças mais prevalentes na região, né, e entender também um diagnóstico socioambiental na região, sobretudo no município de Sítio do Quinto. Então, mais do que esse espaço extracurricular, é um espaço da gente pensar, né, nesses problemas reais e de tentar, né, buscar, formular hipóteses e tentar minimizar esses problemas. Eu sempre costumo dizer aos meninos que a ciência ela não existe, as pesquisas ela não existem para resolver o problema, mas que pelo menos esse problema seja levado em consideração. As ações do clube, né, elas já estão alinhadas com alguns objetivos do desenvolvimento sustentável. Inclusive, uma das últimas ações do nosso clube foi o estabelecimento da Agenda 2030 da nossa escola. É uma prática que a gente precisa monitorar, né, não só criar os mecanismos para monitorar, mas falar de biodiversidade, falar de mudanças climáticas e fazer com que o estudante do ensino médio ele seja um formador. Né? Então, a gente tem oficinas, né, tem um subprojeto que a gente cadastrou, que é justamente de levar o público infantil e juvenil para o João Francisco, né, esses pequenos cientistas visitam o SET, e aí nessas visitas, né, periódicas, os alunos do João Francisco, os alunos que participam do clube de ciência serem multiplicadores. Algumas saídas de campo, a gente tem uma área, por exemplo, a Fazenda Caritá, que é uma reserva, né, que infelizmente não tem levado tanta importância que tem, né, do valor histórico, do patrimônio histórico ambiental, né, socioambiental. Então a gente pretende destacar, trazer uma frente que a gente tem muito grande, de intercâmbio com outras comunidades, artesãos, agricultores, enfim, com a população em geral, e sempre propor eventos abertos ao público. Então a gente precisa popularizar a ciência, sobretudo no semiárido. A gente já iniciou algumas sondagens socioambientais para a gente traçar o nosso perfil, o diagnóstico socioambiental do município de Sítio do Quinto, né, na feira livre, nas igrejas, nas comunidades, porque é nessas comunidades que os problemas ambientais e socioambientais estão. Então a gente pretende, né, com esse clube de ciências, impactar de maneira positiva, são várias ações, né, os alunos bem ávidos pelo conhecimento também, fortalecer essa identidade socioambiental, né, valorizar esse bioma da Caatinga, valorizar os saberes tradicionais, implementar práticas sustentáveis, né, que essas práticas sustentáveis elas vão ao cotidiano, alinhado com o poder público municipal, a gente propôs alguns desafios, né, de sustentabilidade a nível de rede municipal. E aí o Clube de Ciências deixa de ser um mero espaço, né, existente na escola, quase que facultativo, e passa a ser um espaço realmente de transformação da realidade municipal. Lógico, né, a gente está para propor, né, estamos propondo caminhos, soluções, desafios de sustentabilidade, Olimpíada Municipal, mas é só o poder público e só a mobilização da comunidade que a gente vai conseguir ter esse resultado. Mas só desistir esse pensamento, né, de valorizar a terra, de valorizar o nosso bioma e de cultivar, né, um futuro sustentável, né, o futuro ancestral que a Ailton Krenak sempre fala. A gente precisa colocar em prática, né, no nosso território, entendendo a nossa biodiversidade e quem sabe, né, como a nossa secretária falou, né, de maneira bem entusiasmada, a questão das patentes, das descobertas, quem sabe a nossa escola também se torna esse ambiente de vitórias, esse ambiente onde a ciência realmente tem um papel protagonista na mão dos nossos estudantes. E é isso.